Ardeu no seu coração e, deixando seus negócios materiais, dedicou seu serviço de evangelização. O missionário Clímaco Bueno Asa foi o instrumento que Deus usou como pioneiro do movimento pentecostal em terras maranhenses, começando por São Luís, quando chegou aqui em 1921, por causa do seu trabalho dinâmico e do seu chamado. Ele foi pioneiro, comissionado pela Assembleia de Deus em Belém para iniciar o trabalho pentecostal, começando em São Luís. E após oficializar a implantação da igreja em 1922, o pastor Clímaco Bueno Asa teve a alegria de ver o trabalho prosperar, não somente com o resultado dos seus esforços evangelísticos, mas principalmente porque Deus acrescentava dia a dia o que iam sendo salvos. E hoje, a Assembleia de Deus em São Luís é uma das igrejas que mais tem seguidores pelo Maranhão, ultrapassando fronteiras, levando o evangelho a países, rompendo os anos, e hoje comemora 92 anos sobre o impacto do poder, unção de Deus, compromisso, trabalho, evangelismo e missões. A Europa, quando se fala em Europa, se pensa em investimento missionário, pois a Europa é hoje um continente cheio de necessidade espiritual, marcado pela falta de esperança, adesão ao ceticismo e pela inversão do ocultismo e do islamismo, carente, portanto, da visão missionária da igreja brasileira, pois apresenta várias dificuldades. Podemos então conhecer alguns dos seus países e as principais dificuldades que enfrentam. O país da Itália. Acho que eles vão ficar utilizando esse espaço. Infelizmente, o país da Itália foi um dos berços da civilização cristã, mas está hoje sendo aniquilada pelo catolicismo, o ateísmo, que cresce sustentado pela racionalidade dos filósofos europeus. Uma das seitas que mais tem crescido na Itália são as Testemunhas de Jeová, que tem arrebanhado muitos após si. Outro grupo que cresce são os satanistas, que segundo pesquisas já passam de 500 mil. Contudo, não perdemos a fé que esta nação possa ser restaurada pelo poder do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A Espanha. A realidade é que o crescimento das igrejas evangélicas na Espanha e em toda a Europa tem sido comprovadamente muito lento e difícil. Na Espanha, os desafios são 7.200 municípios sem nenhum testemunho cristão. 7.000 mulheres são assassinadas por mês por seus esposos. A Espanha tem a taxa mais alta de consumo de cocaína do mundo. Mais de 100 milhões de abortos são feitos por ano. Mais de 100 milhões de divórcios são realizados ao ano. O verdadeiro desafio missionário é levar o Evangelho de Cristo a uma população secularizada, onde o ateísmo cresce, lançando suas raízes em todas as dimensões da vida social. A Espanha clama por missões. Alemanha. Itália, deixa eu tirar foto da minha Espanha. Grandes desafios para se pregar o Evangelho em um país como a Alemanha. O número de pessoas que não professam a fé se torna pequena e uma forte influência islâmica se multiplica a cada dia. A venda de igrejas evangélicas na Alemanha segue a lei categórica vigente do capitalismo. Sem dinheiro e sem fiéis, os templos religiosos perdem a sua razão de ser. Segundo estatísticas oficiais, existe atualmente na Alemanha cerca de 17% de evangélicos, menos do que tinha no início dos anos 90. Os evangélicos do país da Alemanha
são tratados como fundamentalistas perigosos. A Alemanha precisa de algo realmente sobrenatural e somente uma ação espetacular de Deus pode reverter o quadro da opressão espiritual deste país. Grécia. A Grécia, o berço da democracia, tem orgulho de sua história. Quando Paulo respondeu ao chamado macedônio, a Grécia se tornou o primeiro país da Europa a receber o Evangelho. Através de séculos do domínio turco, a Igreja Ortodoxa resistiu ao Islã e mantiveram viva a tradição. Hoje, o Evangelho pregado pelos evangélicos é considerado estranho e herético. Para os ortodoxos gregos, embora as Escrituras sejam consideradas a expressão suprema da revelação de Deus aos homens, a Bíblia não governa mais a Igreja, porque a Igreja compilou a Bíblia. Atualmente, a Grécia vem passando por uma das piores crises financeiras de todos os tempos e de forma muito forte tem afetado os cidadãos gregos, levando muitos ao suicídio. As taxas de aborto são extremamente elevadas e em cada 4 homens, 3 frequentam bordéis. O materialismo também se tornou o Deus de muito. Oremos pela Grécia para que haja envios de missionário para aquele lugar. O país de Portugal. Portugal é um grande desafio missionário na Europa, pois Portugal tem hoje apenas 1% de cristãos evangélicos. O tamanho médio das igrejas evangélicas em Portugal é de 55 membros. Portugal tem uma igreja evangélica para cada 7.313 habitantes. As igrejas portuguesas necessitam ser revitalizadas. Por esses outros motivos, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus e a DESB, com a visão de pregar o Evangelho até os confins do mundo, tem investido para a evangelização em Portugal com envio e sustento de missionários. Romênia. A Romênia tem 22,5 milhões de habitantes. Destes, mais de 15 milhões são ortodoxos. A maior parte dos fiéis constitui-se fiéis nominais. Poucos professam a fé, poucos vivem plenamente a religião. Desde que o comunismo se espalhou pelo mundo e declarou a religião subversiva e inimiga do Estado, igrejas, conventos e seminários são fechados na Romênia e destruídos. São incontável o número de pessoas que morrem na Romênia por confessar a fé neste lugar. Igreja, oremos pelo país da Romênia. República Tcheca. A República Tcheca ocupa o segundo lugar da Europa com o maior índice de violência doméstica, o primeiro do mundo, com mais da metade dos que se dizem ateus. Existe também uma forte tendência para que casais não se casem. O desemprego neste país faz com que muitas pessoas procurem melhores condições no outro país, o que tem sido perigoso porque mulheres e crianças têm sido enganadas e enredadas no comércio de escravos. Embora o povo desses países se digam cristão, apenas 3 a 4% frequentam regularmente a igreja. Oremos pela República Tcheca. Turquia. Turquia é um país com quase 0% de evangélicos. É um país euroasiático que ocupa toda a península, desde o extremo ocidente asiático até o sudeste da Europa. Finalmente. A cada ano,